Bem, queridos pais e graça, eu sou o pastor Daniel Nascimento e esse é mais um momento ao pé da cruz. Queridos, eu quero responder uma pergunta de uma das pessoas que está no nosso WhatsApp. Se você tem alguma pergunta, entra aí em contato conosco, o nosso WhatsApp está passando aí embaixo. Você pode entrar em contato conosco e fazer a sua pergunta, deixar o seu abraço aí para a gente, tá? Eu quero responder uma pergunta que me foi enviada sobre o jejum. O jejum é bíblico, ou seja, na questão não só dele ser bíblico, mas o jejum pode ser feito hoje no Novo Testamento com os mesmos moldes do Antigo Testamento? Essa é uma pergunta bem interessante que me foi dirigida. Em Mateus capítulo 6, a Bíblia vai dizer assim, Mateus capítulo 6, versículo 16 ao versículo 18, o Senhor Jesus diz assim, Mateus 6, versículo 16 e 18, está escrito assim, quando jejuares, não vos mostreis contristados como os hipócritas, pois desfiguram o rosto para parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas o teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto, te recompensará. Queridos, este debate ele já perdura há bastante tempo, desde que mundo é mundo, todo mundo debate sobre essa questão do jejum. Nós temos que entender o seguinte, primeiro, sobre jejum. O jejum não é uma tradição cristã, e sendo assim, não é uma tradição cristã e não está ligada apenas ao judaísmo. O jejum ele remonta às religiões mais antigas, já faziam jejuns também. Um outro ponto a ser observado segundo ponto é que afirmar que sim, o jejum deve ser observado como todos os jejuns do Antigo Testamento fazia, é quase que uma loucura. E o terceiro grupo, aliás, o primeiro grupo afirma que o jejum não é uma questão só judaica, então por isso não precisa passar para o cristianismo. O segundo afirmam que sim, o jejum deve ser observado como todos os dos Antigos Testamentos faziam, nós deveríamos fazer. E o terceiro afirma que o jejum veio para o Novo Testamento, mas agora ele veio com outra estrutura. E eu quero falar um pouco sobre a história do jejum. A maior parte das religiões tem o rito do jejum em seu meio doutrinário religioso. Porém, os jejuns nos moldes do Antigo Testamento eram feitos apenas uma vez no ano. Quando Deus direciona a lei a Moisés, ele pede com que Moisés declare que vai existir apenas um jejum no ano. Está em Levítico capítulo 23, versículo 27. Mais tarde, quando Israel volta do exílio, o Israel pós-exílio, nos parece ali em Zacarias capítulo 7, versículo 3 e 5, e Zacarias 8, 19, vai mostrar que existiam pelo menos 4 tipos de jejuns, que era o jejum sobre a lamentação e a lembrança da destruição de Jerusalém. Esses foram os jejuns que foram sendo colocados na tradição judaica, tá? Os termos do jejum do Antigo Testamento não pode de nenhuma forma fazer parte e fazer inferência doutrinária para a igreja. Nós não podemos pegar o jejum do Antigo Testamento e fazer disso uma doutrina para a igreja. É muito perigoso isso. Por quê? Porque, primeiro, o jejum do Antigo Testamento era o jejum cerimonial, como está em Levítico 23, 27. O segundo era o jejum político, que você vai ver isso no caso de Esté. Esté estava passando um momento difícil e preferiu fazer um jejum ali, uma adoração a Deus. E a outra coisa é a abstinências parciais de comida, ou no caso de abstinência parcial ou total de comida, e nesse caso é um jejum totalmente pessoal, como foi o caso de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, nos dias de Jesus, nós vemos também o jejum da hipocrisia, que era o jejum dos fariseus. Então, querido, esse jejum aqui que a gente está falando, ele não pode servir de molde, de forma nenhuma, de critério para a igreja fazer jejum hoje.
Nós não podemos dizer assim, a igreja vamos fazer o jejum de Daniel, comer legumes e verduras e assim por diante durante 10 dias, ou sei lá quantos dias você queira comer. É muito complicado isso, porque foi uma coisa pessoal. Daniel decidiu fazer aquilo não é doutrina, aquilo está contando apenas uma história. Um outro sim, primeiro, agora nós temos o vinho novo, que está em Mateus capítulo 9, versículo 17, o odre novo, a roupa nova, é tudo novo. Então o que é que Jesus está dizendo? Você não pode pegar a lei e colocar ela dentro da graça. Você não pode pegar a lei sem uma transformação da pessoa e colocar ela nesses moldes. Eu vejo pessoas jejuando dizendo assim, eu estou fazendo jejum de Daniel, mas eu ainda fumo, eu ainda bebo. Querido, a pessoa tem que ser liberta para tentar adorar a Deus de alguma forma. Então é muito complicado isso. Uma outra coisa também que devemos observar é que a estrutura hoje do culto que nós temos, ela é uma estrutura nova, é um vinho novo. Não adiantava Jesus trazer um vinho novo, um culto novo e colocar ele num odre velho que eram os moldes da antiga aliança. A estrutura hoje é nova, o vinho é novo, a roupa é nova, é tudo novo aqui. Devemos entender também que não existe um mandamento específico no Novo Testamento afirmando que devemos jejuar tal dia da semana e assim por diante. Não tem. Nós não temos essa coisa lá assim no Novo Testamento dizendo, olha, jejuarás tal dia e assim por diante. Não temos isso. Um outro sim também é que para que serve o jejum? Vamos pegar isso aqui. Em primeiro plano, eu quero falar com você para que o jejum não serve. Primeiro, o jejum não serve para adquirir nada da parte de Deus. Eu vejo as pessoas dizendo assim, eu vou fazer um jejum para eu conseguir uma casa, eu vou fazer um jejum para eu conseguir isso ou aquilo. Irmãos, jejuar não é um ato de barganha com Deus. Jejuar não é um ato de você dizer, simplesmente assim, eu vou querer tal coisa, então eu vou fazer um jejum e assim por diante. Embora muitos pastores que não entendam nada sobre esse assunto fiquem falando que isso dá certo. É muito complicado isso. Uma outra coisa também é que jejum não serve como motivador para expulsar demônios. Tem gente pensando que jejuar dá poder de Deus, ele fica mais poderoso, sabe? Quando ele está em jejum, ele consegue expulsar mais demônios do que quando ele não está. E isto é uma incúria, uma coisa que não tem nada a ver com as Escrituras. Aí você pode me perguntar, mas pastor, em Mateus capítulo 17, versículo 21, onde Jesus disse assim aos seus discípulos, olha, essa casta de demônio não sai a não ser com jejum e oração. Nós devemos lembrar, querido, a você, que nos melhores textos dos originais, dos manuscritos antigos da Bíblia, nos melhores textos, nos textos mais confiáveis, este versículo 21 não existe. Na maioria das Bíblias estão em colchetes. Em outro vídeo eu vou gravar aqui para falar a questão dos colchetes, quando abre e quando fecha na Bíblia, porque é que eles estão ali. Em outra parte eu vou falar, em outro vídeo eu venho falar sobre isso aqui. Mas eu quero tratar com você hoje, é que esse texto de Mateus 17, 21, nos melhores manuscritos, ele não existe, ele não está lá. Tá? Só para a gente ter uma ideia aqui legal. E em alguns tem, mas não tem a palavra também. Tá só assim, essa caixa de demônio não sai a não ser com oração. A palavra jejum em alguns manuscritos não existem. Nos manuscritos mais recentes é que eles vieram a existir, tá? Então ele não é pego como via de regra para a nossa fé, para fazer doutrina desse texto. E mesmo se você fosse dizer que isso servia de motivador, ainda está ligado ao Antigo Testamento, porque Jesus ainda não tinha morrido. Segundo, agora o nosso jejum serve como sendo algo glorioso. Nós devemos jejuar? Sim, devemos. Cristãos devem jejuar? Sim, devem jejuar. Mas para quê? Porque o jejum agora é algo glorioso. Pois o nosso jejum não pode ser como o dos hipócritas, que amavam ser vistos pelas ruas, com seus cabelos para cima, com seus olhos cheios de sequelas do sono e assim por diante, sabe? Não, o nosso jejum ele deve ser feito secretamente. Por quê? Porque ele é para a glória de Deus. É para a glória de Deus, não é para a nossa glória. Deve ser feito secretamente, quando Jesus falou, entre nós e o nosso Pai. Nós agora jejuamos porque temos prazer de estar com Ele, de estar com Cristo. Nós não jejuamos para termos, nós jejuamos porque somos. Em Atos dos Apóstolos, encontramos a ideia
de um jejum como um ato de adoração e de um ato de adoração a Deus, e principalmente entre a liderança da igreja. Quando os apóstolos se juntavam, quando os irmãos se juntavam para decidirem alguma coisa, eles decidiam isso em oração e jejum. Como assim? Para Deus revelar alguma coisa? Não, porque o jejum servia de cunho de adoração. Eles estavam adorando a Deus. Veja Atos capítulo 13, versículo 1 ao 3 e Atos 14, versículo 23. O apóstolo Paulo mostra que ele também era um praticante do jejum. Você pode ler isso em 2 Coríntios 6, 5 e 2 Coríntios 11, 27, onde ele diz, olha, se é por pelejas eu muito mais, se é por fome eu muito mais, se é por jejuns eu muito mais, vigílias muito mais. Então ele está dizendo ali, eu faço jejuns, mas ele não está falando isso com a questão hipócrita, dizer ao povo que ele faz. Ele está escrevendo uma carta dizendo que se ele e os apóstolos estão acusando, não os apóstolos 12, mas falsos apóstolos estariam o acusando de alguma coisa, e ele diz, olha, se assim é, se eles fazem jejum, eu também faço também. Então o jejum está dentro do arcabouço da adoração da igreja e não da barganha, tá? A essência do jejum cristão, nós jejuamos não porque não o conhecemos, mas nós jejuamos porque o conhecemos, porque temos mais fome dele, para conhecermos a Deus em sua plenitude. É para isso que nós jejuamos. Não fazemos para sermos aceitos, fazemos porque um dia fomos aceitos. Não fazemos jejum para sermos abençoados. Fazemos jejum porque já somos abençoados. Então, queridos, nós fazemos porque temos Ele. Nós fazemos porque temos fome dEle. Então, você que está me vendo, jejue. Se você quer jejuar, jejue. Mas não faça o seu jejum uma hipocrisia. Não ache você que você vai receber alguma coisa por isso, porque você não vai. A questão do jejum, ela está guardada na adoração. E quando o cidadão faz o seu jejum, esperando algo em troca de Deus, isto não é adoração, isto é barganha. Todo o jejum do Antigo Testamento, todos eles foram pessoais. Eles não servem para nós como parâmetro nenhum. Jejum de Esther, jejum de Daniel, jejum do que você quiser arrumar, eles não servem para a gente como parâmetro. Ficaram com eles, porque foi uma questão pessoal. Nosso jejum hoje é glorioso. É entre nós e o nosso Pai, entre nós e o Espírito Santo, entre nós e o Deus Filho. Querido, que Deus em Cristo te abençoe. Este foi mais um momento ao pé da cruz.